Muito bem, meu caro assinante Fotos TV, bem-vindo ao assunto principal. Estamos no ar com mais um programa, trazendo as novidades para você do mundo da fotografia. E as novidades que eu tenho para trazer agora são surpreendentes, são incríveis, são voadoras. Eu vou falar sobre o último lançamento da DJI de drone, de câmera para drone, que é algo realmente incrível. Tá? Para você que não sabe, a DJI é um dos maiores fabricantes de drones que a gente tem disponível atualmente. E a DJI, ela comprou a Hasselblad. Ela comprou a Hasselblad. Não é assim, ó. Esse tipo de compra não é assim. O cara bota um dinheirinho no bolso, vai lá, bate na porta do outro fabricante, fala, me dá aqui, toma aqui. Não é assim. Comprou, ela é majoritária agora nas ações. Ou seja, ela manda, ela coordena a coisa toda, né? A Hasselblad, aquela fabricante histórica, sueca, incrível, que faz câmeras de médio formato, né? Que teve umas séries especiais ali de um gosto mais ou menos duvidoso, mas em geral a Hasselblad ela é tida como um padrão de qualidade estupidamente alto, muito bem reconhecida, então uma marca super importante. Foi lá a DJI, a chinesa DJI, e comprou a Hasselblad, comprou a maioria das ações e está mandando no negócio. Então, ou seja, a Hasselblad, ela agora segue a estratégia da DJI. E a estratégia da DJI, pelo jeito, meus amigos, é de dominar o mundo, porque os caras estão realmente fazendo equipamentos incríveis e estão estabelecendo novos padrões de qualidades, de funcionalidade, coisas que você não via até então. E a DJI é quem está trazendo isso, tá? E aqui está mais um exemplo disso. Então ela lançou agora, essa semana, dia 12, ela lançou a sua câmera Zenmuse X7, tá? Um pequeno breve histórico aqui, ó. Essa câmera é a evolução da câmera que você tem naquele Osmo, que é aquele gimbal de segurar de mão, e aí você tem aquela mesma câmera que você usa no gimbal, você pode colocar num drone. Então tem a câmera, a X3, que ela é a mais simplesinha, aí tem a X5, que tem um mount micro 4/3, então você pode colocar lentes para micro 4/3 nessa câmera na X5, e aí tem algumas versões da X5 com sensores diferentes, um pouquinho, mas o mount era esse mount da Panasonic e da Olympus, o micro 4/3, e daí agora ela lançou essa X7 com o seu próprio mount, tá? Então agora a DJI não é simplesmente fabricante de drone, ela também é uma companhia de fabricação de câmeras, digamos assim, tá? Porque ela tem o seu mount próprio, ela tem o seu engate de lentes, ela está fabricando lentes a partir desse momento, e o sensor que ela está usando nesse módulo é um sensor Super 35, tá? Que é o tamanho que o cinema usa. Ele tem as proporções para o cinema, e a maioria dos filmes de Hollywood que você vê por aí são gravados, pelo menos em parte, com esse tipo de sensor, então Super 35. Antes de eu mostrar o restante da câmera, deixa eu mostrar qual seria esse tamanho, então, do Super 35. Você tem aqui o 35, que é o full frame típico, né? 36 por 24 milímetros, tá? Em uma fita que tem 35 milímetros, certo? Então a fita tem 35 milímetros e essa é a área útil. Por isso que é 35 o nome. Aí você tem o APS-H, que é um pouquinho maior que o APS-C, que é o que você está acostumado aí a ter na tua câmera, que é o crop de 1,6 ou 1,5. E o Super 35 é como se fosse a metade do full frame, tá? Só que
no formato, então, 16:9, na proporção 16:9, que é essa mais wide aqui, ó. Ela é um pouquinho mais retangular que o APS-C. É um sensor bem grande, para falar a verdade, tá? Principalmente para filmagens, é um sensor bem grande. E essa câmera, então, da DJI, a X7, ela tem esse tamanho Super 35. E o que mais que ela tem? Bom, ela tem agora as lentes dela mesma, ó. Ela está fabricando lentes, ela não está mais usando lentes para micro 4/3. Tá aqui, ó, a câmera em si, sem a lente e o sensor lá dentro. Perceba que a flange é curtíssima, é de 16,8 milímetros a flange, é bem curta. Isso vai ajudar a deixar a câmera ainda mais leve e ainda melhor o equilíbrio dela para usar nesse gimbal. E você tem a compatibilidade, então aqui estão algumas lentes, ó. Uma 16, uma 24, uma 35, uma 50. Você tem a compatibilidade desse módulo aqui, a princípio, com o drone, o Inspire 2, que é o drone mais avançado que a DJI oferece hoje em dia. E ela, meus amigos, ela filma em 6K em RAW, tá? Em DNG. Isso daqui é fantástico, tá? É algo assim, 6K. Você mal e mal conseguiu agora alguma coisa que filma em 4K e tá lá de DJI lançando um negócio que voa e filma em 6K, né? Não é para nós, público normal, que esse equipamento está sendo lançado. Isso daí está sendo lançado justamente para cinema. Você imagina o seguinte, até então você tinha que pegar uma câmera, tipo essa aqui, ó, que também é lançamento agora. Tá? Eu não vou falar muito sobre ela, porque isso daqui está totalmente fora da nossa capacidade. É uma Red que filma em 8K. Tá? E ela custa $70 mil. Aqui, ó, $79 mil. Tá? Mas coloquei aqui como exemplo. Você tinha que pegar uma câmera dessas daqui, mais lente, mais um helicóptero, e daí fazer as filmagens. Tipo aquelas cenas típicas do Senhor dos Anéis, aqueles sobrevoos na Nova Zelândia, passando os picos e tal. Aquilo lá, até então, era com um helicóptero, uma câmera dessas daí de $70, $80 mil e mais uma parafernália em volta. Agora, o pessoal do cinema consegue usar uma câmera assim, que dá 6K e tem o tamanho do sensor típico já usado, com uma qualidade absurda, e coloca aqui num Inspire 2 e consegue fazer tudo isso daqui com cerca de, tem os valores aqui, ó, a câmera custa $2.700, mas cada lente custa $1.300, ou seja, você tem um combinado aqui num valor de $4.300. Com $4.300, você consegue fazer as filmagens, não precisa pagar helicóptero, não precisa de nada, é simples. O pessoal do cinema que rasga dinheiro nas produções milionárias, pode ter 10, 20 desses daí filmando de todas as direções possíveis e imagináveis. Que coisa incrível, né? Então teremos um futuro onde a riqueza das perspectivas do cinema serão ainda mais avançadas e mais amplas e mais ricas, porque nós vamos ter drones filmando praticamente tudo. E isso amplia muito o leque de possibilidades e amplia também as capacidades para fazer imagens de realidade virtual, porque esse tipo de drone consegue fazer mapeamentos 3D. Gente, isso aqui é um escândalo, tá? Então, essa análise aqui é para te trazer informações sobre o equipamento, o quanto ele é bom e o quanto você vai ficar desejando ter um desse? Não, nem tanto. O que eu quero demonstrar é para onde o mundo está indo. O enorme potencial que tem para que esse tipo de tecnologia, que agora é exclusiva para o cinema, mas que já custa $4.300, que é bem razoável, isso daqui tende a se popularizar com o passar do tempo. Você imagina o seguinte,
Para você comprar uma câmera da Nikon, por exemplo, que filma em 4K, tipo a D5, custa $7.000, $6.500 só a câmera. Depois você ainda teria que voar num avião ou num helicóptero para conseguir as filmagens. Você está fazendo tudo isso daí com $5.000, entende? Então já é uma revolução absurda em termos de capacidade que está disponível aí. Se você é um filmmaker que já usa drones, eventualmente com um pouco mais de investimento você consegue um padrão de cinema extremamente avançado, dos melhores possíveis, porque a DJI está realmente revolucionando. Não só trazendo equipamentos formidáveis, incríveis, mas também a preços acessíveis, porque a tecnologia embarcada num sensor desses, para alcançar, ela alcança 14 pontos de luz de latitude. Quer ver? Está aqui a informação. Aqui, ó, 14 pontos de luz. Tá? E filmando em 4K, certo? Com o D-Log, com o Gamut, esse D-Log aqui é o S-Log, mais uma versão nova, porque a DJI está estabelecendo seus próprios padrões de cor. Isso é incrível, certo? Então teremos um futuro de altíssima resolução e de capacidades incríveis pela possibilidade de você voar com um equipamento tão incrível quanto esse em um drone, que você consegue perspectiva e você consegue voar em lugares onde eventualmente uma aeronave não consegue voar. Bem-vindo ao futuro, meus amigos, e o futuro é isso daí, ok? Bom, vou fazer um pequeno intervalinho e volto daqui a pouco com os assuntos gerais. Aí tem algumas informações aí sobre GoPro, sobre outros lançamentos e mais questões sobre realidade virtual também. Tomar uma água e daqui a pouco a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o assunto principal, agora com assuntos mais gerais em termos de fotografia, mas vamos continuar a falar sobre equipamento porque tem algumas coisas interessantes que andam acontecendo aí pelo mundo. Agora há pouco estava falando sobre a questão da nova câmera da DJI e vou continuar falando sobre câmeras portáteis e coisas assim, principalmente para filmagem, porque algumas tecnologias que eram formidáveis até pouco tempo atrás estão se tornando obsoletas e estão se estagnando, já não tem mais aquele fôlego que tinha. Por exemplo, a GoPro. A GoPro chegou a ser a câmera mais vendida do mundo durante algum tempo, principalmente porque ela era o fabricante único de câmeras de Action Cam. Né? Então, nesse momento, ela chegou a ser uma das câmeras mais vendidas do mundo. Agora, a GoPro está deixando muito a desejar nos últimos tempos em relação a seus lançamentos, deixando muitas pessoas frustradas. Um dos motivos é que não tem meio como melhorar muito isso. E ela não reduz o valor do equipamento. Ela está aumentando o valor do equipamento, não está melhorando e aí está estagnando. E a GoPro está com sérios problemas financeiros desde que teve vários problemas com o Karma, né? Problemas de karma são terríveis, né? O que foi um lançamento ridículo da GoPro, aquele drone. Eu cheguei a falar aqui antes do lançamento que seria interessante, um drone pequeno e tal, mas o fato é que o Karma é um drone horrível, uma péssima escolha da GoPro ter lançado o Karma. E ela fez outras escolhas assim meio duvidosas também nesse meio tempo, em termos de lançamentos, então a GoPro não vai muito bem. E tem outros fabricantes de Action Cam que estão fazendo serviços muito melhores, por exemplo, a chinesa, a YI, você tem também a Sony, que hoje em dia, disparado, tem a melhor Action Cam de todas, né? E agora, recentemente, a GoPro lançou a sua Hero 6, né? Igualzinha a Hero 5 praticamente. Eu estou aqui com o anúncio dela no Petapixel
já com um comparativo, porque esse não é um lançamento agora, dessas últimas semanas, já faz um tempinho, então já saíram algumas análises, tá? Ela, por exemplo, assim, ó, o que ela traz de novidade? Ela faz 60 frames por segundo em 4K. Só que com um monte de restrições, ela faz 60 frames por segundo em 4K. Não é aquela maravilha que todo mundo estava esperando, né? Ela não faz 4K com o wide, o super wide dela, então com aquela visão bem ampla, ela não faz 4K 60 frames por segundo. Ela não faz 4K 60 frames por segundo com estabilização de imagem. Então assim, tá, faz, mas não faz, entende? E esse é o carro-chefe. Ela só lançou a 6 com a boca cheia, dizendo assim, agora eu faço 60 frames por segundo em 4K. Não é grande coisa, para falar bem a verdade. Aí está aqui um exemplo, ó, da estabilização de imagem. Por que você tem a estabilização de imagem restrita na GoPro? Porque ela é só eletrônica. Ela não é ótica, ela não é a nível de sensor. Então ela é eletrônica, ela tem que cortar um pedaço da imagem. A Hero 5 cortava 10%, segundo o fabricante. A Hero 6 está fazendo 4K a 24 frames por segundo e eles estão dizendo que corta 5%. Mas, meus amiguinhos, não é bem assim. Já vi outro teste de um cara muito bacana, tá? Eu já vou mostrar aqui o canal dele, aqui, ó. Olha aqui. É esse cara aqui, ó. iPhone Duo, tá? iPhone Duo. Ele faz testes incríveis e ele tem uma visão bem crítica sobre as coisas. E ele fez o teste, depois eu vou mostrar essa parte aqui do vídeo dele. Ele fez o teste da GoPro e não é 5%. Ele fez com a câmera no tripé, ele fez uma imagem com o corte da estabilização de imagem e sem o corte, sobrepôs uma outra num software de edição e chegou à conclusão que o corte é de 12% e não de 5%, ou seja, é ainda maior do que o corte que tinha na Hero 5, tá? Então, cadê minha câmera? Ah, tá aqui. Tio GoPro. Isso é passível de se fazer sei lá, você vai ser processado, meu amigo, não é 5%, é 12%, é mais do que o dobro do que você está dizendo que é, na verdade. Isso é propaganda enganosa, meu jovem, não faça isso. Muito bem. Continuando. Ela tem sérios problemas de artifacts, principalmente nos cantos da imagem, então aqui tem alguns testes também mostrando que ela é horrível, tá? Em termos de anti-aliasing, de artifacts, principalmente quando você aumenta demais a velocidade e daí reduz o tamanho dela, da imagem. Olha isso aqui, ó. Olha esse corrimão azul aqui, ó. Tá vendo esse corrimão azul aqui na imagem? Não é azul, meu amigo. Isso daqui é aberração cromática, tá? Isso daqui deveria ser prateado ou branco, mas não sei, tá azul. Por quê? Porque tem uma aberração cromática mais larga do que o próprio corrimão. Que coisa horrível isso daqui, tá? E esse outro negócio aqui, ó, que é um flare, tá vendo isso daqui? Isso daqui está acontecendo o tempo todo. O tempo todo. Então é mais ou menos como se fosse uma assinatura da Hero 6. O nome dela é Flare e o sobrenome dela é aberração cromática. Tá? É assim que ela vai ser conhecida no futuro. A Flare aberração cromática. Porque você imagina uma câmera que tem todo esse ângulo de visão típico de uma Action Cam. A fonte de luz quase sempre aparece. Porque basta você virar mais ou menos para o lado do sol e tá lá, ele lá num cantinho, você não tem como se livrar dele. E aí tá dando esse flare maluco aqui, tá? E sempre mais ou menos semelhante, é como se fosse uma identidade mesmo. E a taxa o nível de aberração cromática que ela está oferecendo é estupidamente alto.
Para uma câmera que tem um sensor pequeno e um ângulo de visão tão grande, ela está tornando a aberração cromática praticamente maior do que qualquer objeto que cria essa aberração cromática. Então está acabando com as cores da fotografia, e esse tipo de coisa não tem como consertar assim tão facilmente, certo? Então aqui tem alguns desses testes no Petapixel. Tá? E agora eu quero mostrar para vocês aqui, ó, no YouTube, esse que é o iPhone Do, tá? Que é o canal do cara, muito legal. Assina o canal do cara, veja o vídeo dele. É muito bom o conteúdo que ele produz. Eu não vou passar o vídeo completo porque eu quero que você dê views para ele, né? E não para mim, tá? Mas está aqui, ó. Essa daqui é a Hero 6. Tá? Desse lado aqui, ó, Hero 6. E aqui do outro lado, a Hero 5. Esse daqui é um pedacinho do teste que ele faz super completo de comparação. E olha como a Hero 6 ela estoura as cores. Olha só como você perde detalhes aqui, ó. Tá horrível essa imagem da Hero 6. Tá muito pior do que da Hero 5, tá? Eu vou avançar aqui no vídeo para mostrar um detalhe ainda mais ampliado agora. Ó. Deixa eu dar uma pausinha. Olha só como está estourado isso daqui. Tá? Então ela tem uma qualidade muito inferior em termos de retenção de detalhe cromático e não parece ter muito mais resolução também. Ela parece que está com uma resolução inferior à Hero 5, certo? E você tem, aqui continuando a comparação, você tem essa comparação com, por exemplo, a YI, que é YI 4K, que é uma câmera que custa menos da metade do valor de uma GoPro. Está aqui a comparação agora com a YI. Deixa eu dar uma pausa também a hora que ele... Aqui, ó. Deu uma pausa. Essa YI 4K, então, olha só como é melhor a qualidade dela, como as cores são melhores, como a latitude de exposição é melhor e também o nível de nitidez é melhor. E essa câmera, a YI, custa $200, é menos da metade. A Hero 5 custava 400 e poucos dólares e agora a Hero 6 está custando $500. Meu jovem, com $500 você consegue comprar um drone Spark. Tá? Você consegue comprar um drone Spark, o Combo Fly, aquele que vem com um controlinho e coisa assim. Sabe o que me dá vontade de fazer, agora que eu sei onde está a minha câmera? Dá vontade de fazer uma GoPro Hero 6 voar, mas não que nem o drone, voar longe, porque olha só que ridículo que a GoPro está fazendo. Ela colocou 60 frames por segundo que não funciona em um monte de lugares, em um monte de configurações diferentes, e a qualidade caiu em todos os sentidos, praticamente em todos os sentidos, certo? Então, você que está aí com a sua Hero 5, se agarre a essa câmera, porque você não vai conseguir comprar outra quando eles tirarem de linha, e a Hero 6 está muito, muito inferior, certo? Novamente, recomendo para você, ó, assista essa comparação aqui do iPhone Do, olhe ela completa, muito legal, muito bem feita essa comparação, e você vai perceber que, primeira coisa, a câmera da Sony, que é a X3000, é muito superior a todas as outras. Tem estabilização de imagem, tem uma qualidade de cores incríveis, ela é muito superior às demais, só que ela custa uma graninha. Agora, a YI, com a metade do valor de uma GoPro, está fazendo um serviço melhor do que a GoPro. Então, se você já tem uma GoPro 5, guarde ela e use com carinho. Se você está pensando em comprar uma Action Cam e tem um estabilizador de imagem, um gimbal, um negócio assim, compra a YI. Ah, não, eu não quero usar com um gimbal, eu quero colocar ela num capacete, um negócio assim, e tem um dinheirinho a mais, compra uma da Sony, que tem estabilização de imagem ótica. Porque esse negócio de estabilização de imagem eletrônica não está com nada, tá? Corta um pedaço da imagem, quando você faz movimentos bruscos, ela dá uns pulos assim, ó, na imagem, é algo horrível, não tem como editar, só tem como cortar depois. Então, ou estabiliza com um gimbal,
ou pega uma Sony, porque a GoPro realmente tá, o karma da GoPro está muito pesado ultimamente. Agora, nem tudo nem todo é pessimismo para a GoPro. Ela está fazendo um outro equipamento aqui, ó, que foi lançado junto com a Hero 6, que é razoavelmente interessante, que é uma GoPro que filma em 360. Não é a primeira câmera que filma em 360. A Nikon já tem essa câmera, ela tem um monte de câmeras chinesas que filmam em 360, mas ela está vindo com uma qualidade legal, essa câmera aqui, é a Fusion. Né? Eles chamam de GoPro Fusion. Tá? Não vai ser barata, como nada que a GoPro faz é barato, certo? Ela vai ser bem cara, não tem o valor aqui ainda, não encontrei um lugar com a fonte que me deu um valor, porque ela é lançamento, está marcando aqui 700, mas isso daqui não vale, é na própria loja da GoPro, $700, tá? Agora, ela está muito mais interessante do que você comprar uma GoPro Hero 6, com certeza. E você que não sabe o que uma câmera de 360 faz, eu tenho um videozinho aqui para te mostrar, só que isso daqui fica muito melhor a experiência quando você vê ele original, tá? Porque vídeos 360 eles demoram um pouco para carregar, ou você tem que deixar ele um tempo raciocinando aqui para ele ter toda a interatividade possível. Eu vou dar play aqui, vamos ver se ele... Eu tinha deixado um tempo ele carregando. Vamos ver se ele vai rodar bem. Ó, ele dá umas travadas, tá? Porque é muita informação. Mas o 360, ele basicamente serve para você, no meio do vídeo, você pegar e arrastar assim, ó. E aí você coloca o ângulo que você quiser. Enquanto está rodando. Se você deixa isso daqui carregando, né, se você tem uma internet muito rápida e deixa isso daqui carregando, você tem o 360 completo enquanto está sendo feita a filmagem, e daí no caso, como são duas câmeras, ela faz em 5K, porque cada câmera está filmando em 2.7K, aí você tem a filmagem total em 5K. Deixa eu dar uma pausa aqui para ver se eu consigo fazer uma interação aqui um pouco mais fluida. Ó, você pode girar a câmera enquanto está sendo feita a filmagem, então vê isso daqui em 360. Tá? Se você está interessado em uma Action Cam também e tem aí $700, $800, não sei quanto que vai ser isso daí para venda a hora que chegar nas lojas, né? É muito mais interessante você partir já para uma câmera de 360, porque ela também faz individualmente se você quiser. É só você não usar o 360, certo? E aí, o que isso daqui implica? Implica que você tem a capacidade de fazer coisas de realidade virtual incríveis. Tá? Para a internet, como eu disse, ainda é uma tecnologia que carece, principalmente na nossa internet aqui brasileira, que às vezes dá umas travadas, às vezes dá não é tão fluido assim, mas o fato é que você consegue usar aqueles equipamentos de realidade virtual, e aí você está assim, ó, e aí está passando o vídeo, e aí você vira para o lado e você vê a imagem do lado, e aí você vira para o outro e você vê a imagem do outro lado. Isso é incrível, isso não só é incrível, mas isso é assustador. É esse tipo de equipamento aqui, ó. Olha como eu fiz a pesquisa aqui, ó, Virtual Reality no Google. Olha como todo mundo parece com uma cara meio de maluco quando está usando um negócio desse daqui no rosto, tá? Mas é isso daqui. Você vira a cabeça e o troço vira a imagem. Você tem uma realidade virtual e você interage meio esquizofrênico com essa realidade virtual, né? Então esse tipo de câmera é para fazer isso aqui, tá? Essa realidade virtual em que você bota um troço na tua cara e daí você se desliga do mundo. Eu não sei até que ponto eu acho isso muito divertido, para te falar a verdade. Eu já vi pessoas que usaram, já conversei com pessoas que usaram e elas falaram que era muito legal. Mas
Meu amigo, você já está meio alienado do mundo aí só com a internet, só com o celular aqui zapeando? Imagina com esse troço grudado na tua cara. O que vai virar da humanidade com isso? Eu tenho um pouco de medo desse negócio, tá? Às vezes eu acho que eu estou sendo bobo porque tiveram medo da fotografia quando a fotografia foi inventada, tiveram medo do cinema quando o cinema foi inventado. Cada coisa que se inventa as pessoas têm medo, mas não dá um pouco de aflição pensar que você vai ter um troço grudado na tua cara e que aí vai parecer que você está dentro daquele mundo virtual? Eu tenho medo desse negócio. Mas o 360 é legal, tá? O 360 é legal. Você não precisa... Ó, agora carregou um pouquinho mais. Você não precisa usar um óculos de realidade virtual e entrar dentro dessa realidade aqui como um todo e poder enxergar aqui, ó. Aqui, tu tá pegando um tubo dentro da onda aqui, ó, junto com o cara, ó. Você não precisa usar o óculos, tá? Agora, o mundo está indo na direção dessa realidade virtual. E aí tem um outro lançamento aqui para mostrar para vocês que traz justamente isso, que é uma câmera que parece uma GoPro, ó. Mas de GoPro só tem o aspecto externo. Isso daqui é um lançamento da Sony, a RX0, que é uma câmera que tem resistência contra água, contra impacto, tipo uma GoPro, mas tem um sensor de 1 polegada dentro, que é um sensor incrível, de alta qualidade, e uma lente fixa, equivalente a uma 24 milímetros. Isso daqui é para competir com a GoPro? Não, meus amigos, isso não é para competir com a GoPro. Isso daqui, que muitas pessoas, eu tenho visto muito review sobre essa câmera, muitas pessoas estão dizendo assim, eu não entendi o que a Sony quis fazer com essa câmera. Porque ela não compete com a GoPro, ela não compete com as suas próprias câmeras, porque é o mesmo sensor, só que uma pegada totalmente diferente. O que a Sony quis com isso? É mais um passo, minha gente, nessa realidade virtual que está chegando com tudo aí para tampar os seus olhos para a realidade. Esse tipo de câmera aqui, a expectativa é que você faça coisas desse tipo aqui também, voltado para o cinema. Olha aqui, ó, aqui tem um aro com várias dessas câmeras colocadas em volta aqui da bailarina. E aí, para fazer aquelas filmagens tipo Matrix, tá, que para no ar e umas coisas assim, tá? Parado no ar, com esse tipo de câmera desse tamaninho assim, ó. Aquilo lá do Matrix e de outras coisas foram feitas com DSLRs gigantes, caríssimas, 4 ou 5 mil dólares, só a câmera com suportes e lentes e coisas assim. E essa daqui vai fazer isso com tipo 700 dólares, tá? Tem aqui um videozinho, ó, que mostra essa funcionalidade dela. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês esse vídeo. A minha internet, por algum motivo qualquer, ela está um pouco lenta agora, mas ó, é isso daqui que essa câmera da Sony está se propondo a fazer. Ela tem filmagens de vários ângulos diferentes. Travou tudo. É muita câmera, minha gente. É muita câmera para... Deixa eu ver aqui. Eu acho que ela está abrindo 2 vezes, é isso. Vamos fechar essa e vamos abrir essa daqui. Ó, isso daqui, então, é feito com várias câmeras diferentes, colocadas em ângulos diferentes, que fazem essas mudanças bruscas e conseguem conservar também o movimento e fazer aquelas rotações do tipo Matrix, tá? Então, essa câmera da Sony, essa RX0, é mais ou menos para isso, para ampliar ainda mais as capacidades de criar conteúdo com realidade virtual. E tá aqui, ó, mais ou menos 700 dólares você tem uma dessas, certo? Então temos aí, ó, um produto GoPro normal que parece estar indo por água abaixo, né? Porque
Os concorrentes já estão fazendo um serviço muito melhor e a GoPro ainda insiste em lançar a câmera aparentemente cada vez pior. Ela está indo para o buraco, né? E aí você tem aqui 2 lançamentos, um da própria GoPro, que é aquela de 360, e mais o da Sony, fazendo produtos para a realidade virtual, que é esse que depois você aproveita melhor usando então um óculos de realidade virtual, certo? Então temos aí uma mudança de padrões interessantíssima na história das Action Cam e das câmeras para fazer filmagens, essas câmeras então que permitem agora filmagens com interatividade de realidade virtual. Esse é o futuro desse tipo de câmera, desse tipo de equipamento. Então, GoPro Hero 6, péssima escolha. Aquela Fusion, pode ser uma boa. Ou então vai partindo para uma concorrente que é mais barata e faz um serviço melhor. E por falar em fazer um serviço melhor, no assunto principal anterior eu falei sobre a Yashica, a velha conhecida Yashica, que disse que ia lançar uma câmera sem precedentes na história. Bom, lançou a câmera sem precedentes. É uma Yashica Electro, tá? Basicamente uma Yashica Electro, que é a câmera dela mais famosa da década de 60, 70 lá. Só que digital, mas que tem que usar um filme. Sim, é completamente sem precedente, porque ninguém nunca, jamais nessa história ia ter uma ideia tão ridícula quanto essa. Porque é uma câmera, ela reúne o pior dos dois mundos. É uma câmera digital, sensor pequeno, qualidade de celular e coisa assim, mas que te obriga a botar um negocinho chamado filme, que é um módulo, para habilitar determinados modos de cor, como se fossem presets. Meu amigo, tio Yashica, onde é que você está com a cabeça, meu caro? O que você está pensando que você está fazendo da vida? Sem precedente? Sim, obviamente sem precedente, isso é ridículo. Volta para a história, você estava melhor lá. Cara, isso é assim, para de sonhar. Eu disse para você sonhar no último programa, desculpa. Não tem como sonhar. É ridícula essa câmera, tá? Horrível, nada a ver, esquece ela. Ela é tão inexpressiva, blasé, sem graça, quanto a modelo que escolheram para fazer a propaganda dela, que está sempre com a mesma cara e sempre com uma cara de desanimado, porque realmente não tem como ter ânimo nenhum com um equipamento como esse daqui, tá? Esquece. Foi uma tentativa bem frustrada da Yashica. E por falar em tentativa bem frustrada, a Canon... Tio Canon, você está querendo ser um Yashica da vida, tio Canon? Qual é o teu problema, tio Canon? Eu não estou entendendo mais o que você está querendo da vida. Depois que você lançou a 6D Mark II, eu estou desanimado contigo, tá? Olha aqui o que ela lançou. Uma câmera compacta, com o mesmo sensor, aquele sensor que ela está enfiando em todo quanto é câmera, tá? Na SL2, na 77D, na T6, na T7, tá? Em tudo quanto é câmera tá esse sensor de 24 megapixels. Deixa eu te perguntar de novo. Você só sabe fazer esse sensor, ô tio Canon? Vamos variar um pouco? Vamos variar um pouco, por favor? Ele colocou numa câmera compacta. Meu amigo, investe em câmera mirrorless. Essa daqui é uma câmera com custo de câmera mirrorless, com porte de câmera mirrorless, com sensor de câmera mirrorless. É praticamente a M5, tá? Só que com a lente embutida, que você não pode trocar de lente. Que troço sem sentido. E é caríssima. É caríssima. Tá aqui o preço dela de lançamento. Aqui, ó, $1.300. Tá? Que maluquice é essa? Uma compacta de $1.300 mais cara do que a sua própria versão mirrorless, que você pode trocar de lente. Aqui você não pode trocar de lente, não pode fazer nada. É uma câmera compacta, caríssima.
com o mesmo sensor que é usado na SL2, por exemplo, que é uma câmera aí de $400, $500. Eu não fui conferir o valor, mas é alguma coisa assim. É a câmera mais barata dela. Tô desanimado, tá? Tô desanimado, certo? Tem lançamento que nos empolga, tipo os da DJI, e tem umas coisas que você fica pensando assim, para onde que esse mundo está indo, né? Bom, é isso. Esquece também essa câmera, você vai ver falar sobre ela, mas é uma câmera compacta com um sensor de... Ela tinha que ser uma mirrorless, mas ela já existe, é a M5. Então, se tu está interessado em uma câmera compacta da Canon, com esse aspecto aqui, compra uma M5. Não faz sentido comprar esse negócio, certo? Volto daqui a pouquinho respondendo as perguntas que chegaram pelo e-mail, assuntoprincipal@fotostv.com.br, ou pelos outros canais ali, YouTube e tal. Beleza? Até daqui a pouco. Muito bem, esse é o último bloco do assunto principal e, como sempre, respondo para vocês as perguntas que vêm no e-mail assuntoprincipal@fotostv.com.br, também perguntas que vêm lá a partir do canal da Fotos TV no YouTube e também perguntas que vêm através das nossas mídias sociais aí, Facebook e tal. Hoje eu tenho só 2 perguntas, tá? A primeira é do Raul Produções. Ele diz o seguinte: eu estava em um evento tirando fotos com a T5i e de repente de uma foto para outra começou a demorar muito. E ele precisa ficar esperando uma foto acontecer na sequência da outra. Ele perguntou se isso já aconteceu comigo ou se eu sei o que pode estar acontecendo. Bom, algumas coisas podem influenciar nessa velocidade de disparo de uma fotografia para outra. Questão número 1, tá? Se você estiver fotografando em RAW, principalmente RAW mais JPG de alta qualidade, ele tende a dar uma trancadinha porque o buffer da câmera dessa T5i é bem fraco. Tá? Então ele não consegue dar conta de lidar, de processar com a imagem antes de precisar jogar isso para o cartão de memória. Nem é uma questão da velocidade de gravação no cartão de memória, é uma dificuldade de processamento que está ligado ao buffer da câmera, certo? Então, fotografias em sequência com câmeras de buffer que são fracas nesse sentido, tipo a T5i, com RAW mais JPG é praticamente impossível. Eu não sei qual a configuração que você estava usando, mas dê uma verificada nisso, tá? Primeira coisa, dê uma verificada nisso. Ela não vai ser rápida fotografando com RAW mais JPG. Segunda coisa, bom, o buffer pode estar funcionando bem, mas o cartão de memória pode ser que daí esteja sendo um gargalo para o sistema, porque o buffer não consegue jogar isso para dentro do cartão de memória e aí isso está fazendo a câmera ficar mais lenta. Se você não trocou de cartão de memória nesse meio tempo e está usando o que funcionava bem antes, talvez ele esteja indo para o céu dos cartões de memória. Né? Existe uma possibilidade. Experimente formatar ele dentro da câmera 1 ou 2 vezes, tá? Formate ele dentro da câmera e veja se isso vai resolver a questão. Às vezes, quando você formata no computador ou não formata, vai sobrando resíduo de arquivo, e isso vai fragmentando o sistema de gravação e pode ser, é muito raro, mas pode ser que aconteça isso. Outra coisa é que o teu flash pode estar impedindo, a reciclagem do flash pode estar impedindo que a câmera dispare. Se você tem uma comunicação ali do flash que a câmera está para disparar com o flash, mas ela não tem a resposta que o flash está pronto para disparar, ela pode não disparar. Então, talvez
o teu flash esteja com as pilhas dele indo também para o céu das pilhas, e aí ela não está dando a recarga rapidamente, e isso está fazendo com que todo o sistema acabe ficando esperando o flash conseguir fazer essa recarga. Então são 3 aí pontos que você pode dar uma verificada. É claro que pode existir um problema de hardware que é extra, não tem solução daí, digamos assim, a não ser uma assistência técnica. Mas coisas que eventualmente você pode aí verificar se estão funcionando bem ou não são essas 3 coisas. Primeiro, se você está fotografando em RAW mais JPG, experimente tirar dessa função, coloque só JPG e veja se a câmera responde mais rapidamente. Você pode tentar formatar o teu cartão de memória na câmera para ver se ela dá uma melhorada na qualidade de gravação da imagem. E também dê uma olhada nas tuas pilhas se você estava usando flash. Se não for nada disso, eu acho que daí só a assistência vai conseguir te ajudar. Eu não consigo imaginar mais nada que possa estar acontecendo. Certo? Espero ter ajudado. Depois me diz aí o que aconteceu. Tá? Elder Hacker Alves. Compensa investir em uma Sony Cybershot WX100 ou tem mercado para um smartphone até uns R$500 com o mesmo desempenho? Então, essa Sony, essa compactazinha da Sony é um clássico, né? Todo mundo já viu ou já teve ou conhece alguém que já teve essa câmera. A qualidade dela é bem inferior ao que você tem em termos de smartphones atuais, porque a tecnologia embarcada nessa câmera é uma tecnologia já razoavelmente ultrapassada. Eu não investiria meu dinheiro em uma câmera como essa. Tá, ela tem um pouquinho de zoom óptico, que um celular não tem, normalmente não oferece. São raríssimos os que oferecem. Mas eu não sei se isso vale a pena. Só se isso for muito, muito importante para ti, senão eu não iria nela. Agora, smartphone até R$500, aí é complicado, né? Porque até R$500, o que tu consegue comprar em termos de smartphone aqui no Brasil atualmente? Eu não sei se tu tem alguma coisa assim digna até R$500. Mas com uns 900, talvez uns 900, você consegue comprar um Moto G5S ou G5 Plus, ao que tiver disponível aí, que tem uma câmera muito boa. Tá? Dizem muito bem sobre essa câmera do G5. A câmera do G5 normal, ela é boazinha, mas ela não é tão boa que nem a do Plus. E daí tem o S agora, que é ainda melhor, mas não sei se já chegou no Brasil. Tá? Mas são ali smartphones de 900, R$1.000, mais ou menos. Tá? Eu acho que é o que dá para fazer de melhor, assim, sem gastar muito e ter um equipamento que realmente vai te atender. Agora, essa câmera da Sony, por melhor que ela tenha sido na época dela, eu não acho que atualmente ela é capaz de atender, com exceção desse ponto muito específico de ela ter um pouquinho de zoom óptico, mas que também é desse tamaninho, acho que é 3 vezes, não sei se vale a pena. Certo? Mais interessante pegar um smartphone mesmo, mas de R$500, meu amigo, você não vai conseguir praticamente nada, só se for usado. E aí é uma loteria, aí não se sabe, aí tem que fuçar, às vezes você acha alguma coisa muito boa, às vezes muito ruim. Agora um smartphone com uma câmera legal e razoavelmente barato, vai para a linha G5 da Motorola, que não tem muito erro, certo? Espero ter respondido a sua pergunta. Hoje tinha pouquinhas perguntas, mas vocês podem mandar aí para mim pro e-mail do programa, assunto principal @fotostv.com.br. Pode deixar também nas mídias sociais aí do Facebook, tem um grupo no Facebook para os assinantes da Fotos TV, você pode me perguntar coisas por lá também, ou também ali nos vídeos que vão para o YouTube, que são aqui do programa,
manda alguma pergunta lá. Aproveita, se inscreve no canal da Fotos TV, que aí você também não perde nenhum conteúdo que é publicado ali no canal do YouTube. E fique ligado sempre na programação aqui da plataforma, você é assinante, porque sempre temos novidades para vocês. Como vocês sabem, agora o assunto principal é a cada 15 dias. E temos a intercalação com o meu novo programa, Odisseia Fotográfica, que traz a fotografia na prática. E está saindo agora o programa vai sair agora nos próximos dias, já foi gravado, já está editado, está esperando só um momentinho certo para sair. Então fica ligado, você é assinante na nossa plataforma, porque conteúdo não falta para você acompanhar, se informar e se entreter também com o que a gente produz aqui para vocês. Certo? Até o próximo assunto principal.